Meu nome é Eliane Lora, eu sou psicóloga coach e hoje eu quero falar sobre adoecimento, a família e o paciente nesse contexto de adoecimento. É importante entender que o paciente, obviamente, é o personagem principal nesse contexto, mas a família ela é importantíssima por várias questões e a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Estou falando de doenças mais graves, doenças que afetam o cotidiano, que afetam a vida do paciente e, consequentemente, da família, doenças que são progressivas, que são degenerativas, doenças que levam à morte em muitos casos, doenças que incapacitam o paciente. É desse tipo de doença que eu estou falando hoje. É importante atentar que o paciente ele precisa de auxílio, ele precisa de ajuda e isso é óbvio, né? Quando existe algum quadro de adoecimento de uma pessoa da família, essa pessoa ela é atendida, ela é levada às consultas médicas, ela é levada a fazer tratamento, ela recebe todo esse apoio. Mas existe um segundo plano nessa história. E esse segundo plano, ele engloba outras pessoas que não estão diretamente ligadas à doença, mas que são afetadas por ela, que são os familiares, principalmente os familiares mais próximos, aqueles que lidam diretamente com o paciente, que lidam diretamente com aquele familiar que está doente. Esse familiar, ele é muito afetado e muitas vezes ele não recebe o apoio adequado porque ninguém entende que aquela doença também afeta ele. Então, muitas vezes um familiar ficou doente, a esposa cuida dele, muito próximo, e ela também começa a adoecer. Mas como o foco é a doença primária, né, aquela doença que gerou aquela desestabilidade, então a outra pessoa que está adoecendo também não recebe a mesma atenção. Muitas vezes as pessoas não entendem que ela está adoecendo. Então é importante que a família ela se una para ajudar esse paciente e organizar melhor essa situação de cuidado, né? É importante que isso seja um assunto familiar e não só de uma pessoa, porque cuidar de um enfermo é muito difícil, né? Grande taxa, um número muito grande de profissionais da área de saúde adoecem mentalmente e emocionalmente por conta da dificuldade de cuidar de pessoas enfermas. E são pessoas que optaram em ter como carreira, em ter como profissão o cuidado com outras pessoas que estão adoecidas. Agora imagina uma pessoa que não escolheu isso para a vida e de repente a vida tem que mudar, a vida tem que parar. Muitas vezes a vida acaba parando, né, o curso normal da vida e mudando para um outro curso porque um familiar precisa de uma atenção especial. Então é bem difícil. É importante que esse paciente receba ajuda, receba auxílio, ajuda psicológica e é importante que os familiares também recebam essa ajuda psicológica. Porque muitas vezes o familiar que está mais próximo desse paciente, ele tenta suprir todas as necessidades do paciente. Ele fica comovido com aquela dor, ele está envolvido emocionalmente naquela situação e ele tenta suprir todas as necessidades. E na maioria dos casos isso não é possível, porque a principal necessidade desse familiar é a saúde. E o cuidador não tem como restituir a saúde desse familiar. Ele tem como dar cuidados da melhor forma possível, mas restabelecer a saúde não é o caso. Então, esse familiar que é o cuidador, ele começa a se esforçar demais para cuidar do paciente e ele começa a se doar demais e muitas vezes ele começa a descuidar dele, sempre na tentativa de dar mais e de fazer com que aquela dor do familiar diminua ou cesse, mas de forma que não acontece, né? Não tem como acontecer porque está fora das possibilidades desse familiar, desse cuidador. Então é importante que essas pessoas também entendam as limitações dela, que elas têm vontade de fazer o bem para aquele familiar, para aquela pessoa que é amada, mas ela tem as limitações e ela não consegue. Então,
o apoio psicológico é importante para a pessoa saber lidar com essa frustração de não poder amenizar a dor, de não poder amenizar a doença, de não poder parar a doença, né? Então, muitas vezes as pessoas que estão cuidando, elas acabam imprimindo dores sobre elas mesmas, imprimindo esforços exagerados para alcançar, para atingir um bem-estar para o paciente, que não vai acontecer. Então é quase que uma punição por estar bem enquanto o seu familiar está mal. É quase uma negação da sua saúde, porque afinal de contas, quando o outro tá tão doente, quando o outro tá tão, sabe, com a saúde tão fragilizada, como é que eu consigo estar bem? Então eu preciso me punir, eu preciso causar mal-estar, eu preciso maltratar a minha saúde para eu conseguir me desculpar por não ser eu naquela situação. E nós temos que tomar cuidado para isso, né? Esse é um dos casos que acontecem. Existem tantas outras dificuldades dentro desse quadro de adoecimento, o paciente e o familiar. Existem outras tantas possibilidades que acontecem de um esforço muito grande e um desgaste emocional muito grande. Então é importante que o familiar também busque ajuda, não só um acompanhamento da saúde física, né, da saúde orgânica, para conseguir inclusive estar de pé para fazer essa ajuda, para dar esse auxílio para o familiar, mas é importante que busque também ajuda psicológica, uma orientação de como fazer da melhor forma possível isso. Uma outra coisa que é importante é que esse familiar consiga manter, esse familiar que é o cuidador principal, né? É importante que tenha auxílio de outras pessoas, mas sempre tem um principal, e é importante que ele consiga manter momentos particulares que são dele, para que esse familiar, esse cuidador, possa se distrair, possa descansar um pouco e possa recuperar sua energia. É importante que isso aconteça. Então, se você está nessa situação, procura ajuda, procura um profissional que possa te orientar a melhor forma, qual é a melhor forma de lidar com isso. Porque o paciente adoece, mas a família adoece junto, né? Por conta desses trabalhos que o paciente dá, por conta da questão emocional de ver aquela pessoa amada adoecendo e por conta da questão financeira também, que junto com o adoecimento, a questão financeira, na maioria das vezes, muda bastante, e isso é um outro fator que atinge o psicológico e também desestabiliza a família inteira, não só o paciente, tá? Então procura ajuda, procura orientação profissional, procura um psicólogo, um profissional qualificado para auxiliar nessa luta, que cuidar de um familiar é uma luta e não precisa ser tão doloroso e tão sofrido, desde que você seja bem orientado e que você saiba levar as coisas de forma mais branda, né, possível dentro desse quadro, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.